apesar de gostar de música, eu não sou uma pessoa que ouve música durante o dia. Eu não gosto muito de ficar ouvindo música. Eu gosto de me concentrar, de pensar em alguma coisa que esteja acontecendo ou que eu precise refletir. Mas lá em casa sempre vai ter uma música quando tem uma tarefa acontecendo. Então, se tem uma tarefa, a música começa a tocar e eu sei que tem uma tarefa em execução. E é interessante porque quando eu vou fazer alguma tarefa, coloco uma música e aí aquilo dá um ritmo para a gente. Quando vai caminhar, coloca uma música e aquilo dá uma empolgação para a gente. A música, a sinfonia, o som que a gente ouve, determina um ritmo para nós, determina uma pulsação, a frequência que você vai executar algo. E é exatamente isso que a gente observa na nossa vida. Eu pergunto, qual é o ritmo que está dirigindo a sua vida? Qual é o som? Qual é a frequência? Porque existem muitos sons no mundo. Existem muitas músicas, existem muitas melodias tocando, ritmos, frequências diferentes. Cada uma delas tem um objetivo. Existe algo hoje tentando definir como nós vamos dirigir a nossa vida, como a nossa vida vai ser conduzida. E não é apenas a respeito de sons, é a respeito de ideias, é a respeito de propostas. Isso fala sobre algo que dirige a nossa vida. Jesus mesmo disse, olha, eu só faço o que vi o meu Pai fazer. O que vai ditar o ritmo da minha vida é o que o Pai está fazendo. Então eu olho para o Pai e aquilo que Ele faz, eu repito. Aquilo que está acontecendo no céu, eu realizo aqui na terra. E aquilo que eu vejo na terra que não está de acordo com o reino do céu, eu removo, eu retiro, eu acalmo as tempestades, eu removo enfermidades, eu apago pecados. Isso determina o ritmo, isso determina a forma como nós vivemos. E a verdade é que tudo que está ao nosso redor tenta nos influenciar para que a gente viva de acordo com aquela mensagem, com aquela música, com aquele ritmo. Às vezes nós estamos parados e o pezinho começa a bater. E aí você lembra, opa, essa música não é de Jesus. Às vezes você está parado num lugar, ouve uma música e você se lembra de um tempo em que você era uma velha criatura, e você fala, não, essa música não faz parte da minha vida. É uma frequência, é um ritmo, é algo que não cabe mais agora, mas que volta e meia nos persegue, tenta nos alcançar. Mas o ponto que a gente precisa definir é quem definitivamente vai conduzir a sinfonia que a nossa vida vai seguir. Quem será esse maestro que conduzirá a nossa vida para produzir o som excelente que durará por toda a eternidade? A verdade é que a sinfonia que toca a nossa vida, ela é plena, perfeita, quando Deus é o maestro. E é isso que a gente vê aqui acontecendo em Neemias capítulo 12. Eu quero ler com você, a partir do versículo 40, Neemias 12, 40, onde a gente lê assim: os dois corais seguiram seguiram então para o templo de Deus, onde tomaram seus lugares. Eu, Neemias, fiz o mesmo junto com os líderes que estavam comigo. Acompanhamos os sacerdotes que tocavam trombetas: Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias, Ananias, e também os cantores: Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão, Ézer. Eles tocavam e cantavam bem alto,
sob a direção de Jezraías. Naquele dia alegre foram oferecidos muitos sacrifícios, pois Deus tinha dado ao povo motivo para se alegrar. As mulheres e as crianças também participaram da celebração, e podia-se ouvir de longe a alegria do povo de Jerusalém. Nós já passamos por tantas etapas a respeito dessa restauração de Jerusalém. Nós já vivemos tantas coisas, desde o chamado de Neemias, passando pela reconstrução dos muros, a consagração das pessoas que iam trabalhar. Nós já vimos que houve uma restauração do lado de dentro, um desafio à santidade, à pureza, a dedicar-se a Deus. E agora, um momento alto, consagrar todo o trabalho. Agora era hora de fazer uma grande festa, um grande culto, para finalizar aqueles momentos, todo aquele investimento, e definitivamente consagrar tudo o que foi feito a Deus, tornar sagrado tudo o que foi feito. Primeiro as pessoas, depois as coisas. O maestro da vida nos ama mais do que qualquer outra coisa, mais do que o mundo inteiro. E é por isso que Ele olha primeiro para o nosso coração. Ele quer o nosso coração, quer nossa vida em primeiro lugar. Ele olha para nós com um afeto especial, e é por isso que nossa vida é o que primeiro importa quando nós dedicamos algo a Ele. Deus não olha o que está nas nossas mãos, Deus olha sempre o que está primeiro em nosso coração. Não é o que nós fazemos, não é o que nós produzimos, mas é quem somos nas mãos dEle. Agora é esse momento de não mais construir os muros, mas de consagrá-los. E eles vão se preparar, se organizar para passear, andar por todo o complexo de Jerusalém, por toda a cidade, sobre os muros, para dedicar ao Senhor. Agora, reconhecendo que o lugar que antes era o lugar da vergonha, agora se torna um lugar de glória para Deus. O lugar que antes era marcado pela distância de Deus, pelo esquecimento, eles haviam abandonado a Deus, eles haviam pecado, agora era um lugar de restauração e de vida, onde Deus tirou a vergonha e trouxe a glória da sua presença e do seu perdão junto ao seu povo. Você pode imaginar o que é você viver a sua vida de cabeça erguida e dizer: olha, aqui havia uma cicatriz, aqui havia uma marca do meu passado, mas agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O grande maestro que toca, que rege a sinfonia da vida, transformou a minha história, me deu um novo ritmo, uma nova cadência, e agora a minha vida tem um novo sentido. Isso é incrível. Mas eu vejo que para isso acontecer, para que essa sinfonia regida por Deus se realize na minha vida e na sua vida, algumas coisas precisam ser estabelecidas, como o povo viveu. A primeira delas é que Neemias, para ver Deus regendo a vida do seu povo, primeiro precisou estabelecer uma ordem, organização. Deus trabalha com ordem, Deus trabalha com organização, Deus trabalha com hierarquias, com processos. Deus tem tudo em seu devido lugar. Ignorar isso e pensar que as coisas são espontâneas com Deus é abrir mão da sabedoria dele. Deus, desde a criação, desde o início, planejou, ordenou todas as coisas, e a vida com Deus é uma vida que exige de nós ordem. É preciso organizar cada área da nossa vida, cada aspecto da nossa vida.
desde o caderno que você copia a matéria no quadro, até mesmo aqueles detalhes tão pequeninos no nosso dia a dia que passam desapercebidos. Lugar onde há bagunça, dificilmente é um lugar onde haverá manifestação de Deus. Lugar onde há desordem, onde não há honra e respeito, há uma hierarquia, há processos, há uma estrutura, dificilmente viverão um agir de Deus. Nós vemos que o texto traz isso claramente. Neemias convocou todos para que cada um assumisse o seu lugar. Cantores, músicos, sacerdotes, os levitas, o povo, os líderes. Eles subiram no muro. E era um muro largo para que eles pudessem passear. Uma parte deles foi para o lado sul, outra foi para o lado norte, e então começaram a cantar, começaram a louvar a Deus sobre o muro andando, cada um na sua devida função, na sua devida posição. Se você quer ver Deus regendo, conduzindo a sinfonia da sua vida, lembre-se, é preciso ordem, é preciso organização. Mas além disso, nós vemos Deus conduzindo e colocando tudo em seu devido lugar, não por um capricho, não como nós às vezes fazemos e falamos assim, tem que ser assim porque eu quero que seja assim. Não, Deus faz isso por um propósito. Deus tem uma intenção ao colocar tudo em seu devido lugar. Deus institui isso para que tudo coopere para o plano e o propósito dele, para que tudo contribua para o bem daqueles que o amam. Deus faz tudo com um propósito, e é incrível ver que todo lugar onde Deus está regendo, conduzindo, mesmo que as pessoas estejam em papéis diferentes e não saibam o que o outro está fazendo, a sinfonia fica linda. Quando Deus está regendo, quando é o Espírito de Deus que está conduzindo as coisas, é incrível o resultado. Porque Deus age assim na vida, nos corações. A gente vê que eles se dividiram, cada um foi para um lado, cada um foi assumir o seu papel, cada um com a sua posição, e mesmo assim havia um propósito: chegar em um lugar que Deus havia estabelecido, fazer algo que Deus havia chamado eles para fazer. É incrível ver o resultado de uma vida dirigida por Deus, mas é incrível ver o resultado de um povo que obedece, que ama a Deus, naquilo que é possível produzir. Como que a gente vê todas as coisas cooperando, convergindo. Não há concorrência, há cooperação, há convergência, porque ainda que sejam papéis, ações e funções diferentes, tudo vai chegar em um lugar que honra a Deus, que o glorifica. O povo ele está se preparando nesse grande momento, mas há uma harmonia, porque há um só propósito. O que eu vejo, se nós queremos ter a nossa vida conduzida por Deus, regida por Deus, para que a sinfonia dos céus alcance o nosso coração, dirija a nossa vida, nosso ritmo, é preciso também encontrar a ressonância naquilo que Deus está fazendo. Essa é uma palavra difícil, mas ela tem um significado simples. Você já viu algumas pessoas quebrando uma taça só com o poder da voz? Elas falam algo e a taça se quebra, porque aquela taça, ela responde a um certo som.
Aquele material, aquele corpo, responde a uma certa frequência de som. Isso é ressonância. Quando a gente vê o povo ouvindo o som do culto, ouvindo o som da alegria e participando, diz aqui que até mesmo as mulheres, as crianças, todo mundo foi contagiado por aquela alegria, porque Deus estava fazendo algo no meio deles, porque Deus estava regendo uma sinfonia, a sinfonia da vida, e eles então puderam ser alcançados, ressonância, aquilo que estava na vida de um, transbordou para a vida do outro, alcançou, eles concordaram com algo e celebraram a Deus, apresentaram a Deus um culto. É incrível ver que essa concordância, essa ressonância, depende de reconhecermos o que Deus faz, depende de reconhecermos o mover dEle, a direção dEle. Todos responderam ao culto, todos responderam àquele momento de celebração. Veja o que diz no próprio versículo 43, as mulheres, as crianças, todos participaram da celebração, ninguém ficou de fora, houve uma ressonância completa, todo o povo participou. O que nos leva a ficar de fora disso? Por que a gente não responde a isso? Todo o nosso ser foi feito para responder à atmosfera dos céus, tudo em nós foi criado por Deus para responder à presença dEle. Nós necessitamos desesperadamente de Deus, da mesma forma que nós temos uma sensibilidade ao mover de Deus. Mas se os ouvidos não estiverem atentos, se o coração não estiver voltado para o Senhor, nós vamos perder a condução dEle, porque Jesus mesmo disse: o Espírito sopra onde quer, é um sopro, algo sensível, algo que gentilmente nos conduz, e é preciso ter esse coração voltado para Deus, para viver essa ressonância e compartilharmos disso. Por último, quando a gente decide que a sinfonia que vai direcionar a nossa vida vai ser regida por Deus, a gente vive essa projeção, ordem, nós encontramos propósito, nós temos ressonância, mas também temos projeção. Ouviu-se a celebração do culto para muito além dos muros. A festa daquele povo foi muito longe, muito longe. Eles estavam cantando, celebrando, tocando seus instrumentos, cada um em seu devido lugar, todos contagiados por essa manifestação de Deus, por esse culto ao Senhor, mas não ficou retido entre os muros. A alegria do povo de Deus não foi contida pelos muros. Os muros que foram construídos serviam apenas como uma proteção e não como uma vedação. Porque Jesus disse que a luz vai ser contida por uma vasilha. A luz, ela não vai alcançar muito longe se ela for colocada debaixo da cama. Mas quando nós cultuamos a Deus, com o nosso viver além dos limites do templo, dos domingos, das quartas e dos dias de culto aqui, a gente vê essa projeção, a gente vê que a alegria do povo de Deus contagia a cidade, transforma a vida das pessoas.
Isso alcança uma distância muito maior do que simplesmente aquela onde nós estamos reunidos. Essa alegria dos céus precisa romper as barreiras. Os muros não servem para vedar, pelo contrário. Nós precisamos, como povo de Deus, manifestar essa alegria de tal forma que ela alcance, que ela vá muito longe, ela rompa todos os limites. Neemias viu que todos participaram, todos foram contagiados e começaram a ser regidos por essa sinfonia. Qual é a sinfonia que vai ditar o ritmo da sua vida? Você vai permitir que Deus toque a canção que direciona a sua vida? Aqui é uma decisão que a gente precisa tomar. E o que, sem dúvida alguma, faz toda a diferença para nós hoje é o que fez diferença para aquele povo. Tudo isso aconteceu, conforme diz o versículo 43, foram oferecidos muitos sacrifícios. Foram oferecidos sacrifícios. Eles puderam participar de algo que Deus estava fazendo, porque foram oferecidos sacrifícios. Algo foi consagrado a Deus. Sangue foi derramado de animais para que eles pudessem agradar, cultuar a Deus e reconhecer que a vida de Deus foi derramada. E enquanto não houver sacrifício, nós somos apenas espectadores, nós somos apenas uma plateia. Jamais poderemos ser regidos pelo Maestro enquanto não houver um sacrifício. Mas para nós qual é o sacrifício? Não é o de animais, não é o nosso próprio sangue, pelo contrário, é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que nos tira da plateia, como aqueles que apenas assistem à sinfonia que Deus está tocando, e nos faz assentar exatamente no palco. E uma vez que Ele nos conduz, nós podemos oferecer a nossa vida para produzir um som que glorifique a Deus, para produzir ao mundo um espetáculo onde o amor de Deus é revelado, onde a bondade, a graça dele aparece. Romper os limites, os muros, as barreiras e fazer o nome de Deus conhecido. E é por esse sangue que nós somos desafiados a nos apresentar a Deus e dizer: Senhor, dirige a minha vida também. Assim como o Senhor dirigiu a vida de Neemias, colocou tudo em seu devido lugar. Assim como o Senhor revelou o seu propósito e fez com que todos apresentassem a vida para servir ao Senhor, eu também quero. Você pode clamar pelo sangue de Jesus para dizer: Senhor, eu preciso responder, entrar em ressonância com os céus, estar sensível a isso, a esse mover do Senhor entre meus irmãos. Eu preciso, Senhor, projetar isso muito longe. Eu preciso que a minha vida seja um instrumento afinado na sua orquestra, para que o mundo veja que o Senhor pega os instrumentos quebrados, esquecidos e abandonados e os usa para a sua glória, pelo poder do seu sangue, pelo seu amor. É isso que Ele faz. Qual área você vai deixar Deus reger na sua vida a partir de hoje? O que na sua vida ainda está escondido, abandonado e esquecido, e que você precisa dizer: Senhor, Tu és Rei sobre tudo, inclusive sobre essa área da minha vida. Reina sobre minha família, reina sobre o meu trabalho, reina sobre meus negócios, reina, Senhor, dirija, venha conduzir com maestria, para que tudo em mim esteja
afinado e possa promover o som do céu, que vai alcançar tantos outros. Você pode fazer essa oração e você pode dedicar isso ao Senhor nessa noite. Há algo que Deus está esperando para que a gente seja usado por Ele. Eu tenho certeza disso. E é a nossa decisão de colocar a nossa vida nas mãos dEle que pode mudar tudo para nós hoje. Vamos orar sobre isso? Você pode ficar de pé junto comigo para a gente orar e a gente dedicar isso a Deus, porque você sabe aquilo que precisa ser apresentado e aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Você sabe que Ele tem um caminho, um propósito, um objetivo para a sua vida, mas basta que a gente se entregue e diga: Senhor, faça a sua vontade, dirija, defina o ritmo. Pai, nós apresentamos a Ti a nossa vida, porque não há outro que possa conduzi-la, não há um outro maestro, um outro regente melhor do que o Senhor, porque o Senhor nos criou como instrumentos, é o Senhor quem nos fez para a sua glória, para tocarmos os sons dos céus aqui na terra, entre os homens, a fim de manifestar a sua bondade, o seu amor, a fim de que o mundo veja quão grande é o seu poder. Ah, Senhor, nós clamamos pelo sacrifício de Jesus, por esse sangue que foi derramado, sangue que nos cobre e que nos purifica de todo o pecado e nos habilita a deixar a posição de espectadores para assumir o nosso lugar no palco, onde o Senhor nos olha nos olhos, onde o Senhor nos vê e nos dirige, nos conduz com seu amor e sua graça. Ah, Senhor, nós queremos que o mundo veja em nós a sua condução, o seu agir, a direção do Senhor nos detalhes, e que naquilo que nós desafinarmos, naquilo em que nós errarmos, a sua graça nos permita recomeçar, a fim de que os seus planos sobre nós não se frustrem, mas pelo contrário, se cumpram e o Senhor seja glorificado. Eis aqui a sua igreja, eis aqui o seu povo que aguarda. Eis aqui, Senhor Deus, a nossa cidade, que precisa ouvir a sinfonia da vida. Que isso seja realizado através de nós, a sua igreja, em nome de Jesus, para a sua glória. Amém.